Fala aí, seus cachorro, beleza? Tudo bem? Bom, cara, 11h42 da noite. Vamos lá. Hoje eu vi jogo o dia inteiro, velho. O dia inteiro vendo jogo. Tá tendo jogo agora, inclusive. Tem dia que é cansativo, velho. Hoje, rapaz, 3 jogos de Euro. Eu vi jogo do Brasileiro, vi o jogo do Criciúma, sabe? Vi Criciúma e Botafogo. Vi. Deixa eu ver o que mais. Pô, vi o Grenal. Jogo ruim do Grenal, apesar da vitória do Inter. Eu só não vi do Cuiabá e do Atlético Goianiense. Eu acho que eu não perdi nada, foi 0x0. Mas, rapaz, tem. Ó, e vi o jogo da Copa América, Equador e Venezuela. Tá aqui na outra tela o jogo do México e Jamaica. Então a minha cabeça tá. Mas enfim. Fui agraciado com essa partida de Vasco e São Paulo, 4x1 pro Vasco. E, cara, eu tenho que ser justo. Quando o Flamengo sentou 6x1 no Vasco, eu vim aqui e gravei um pós-jogo. Por quê? Porque é uma coisa muito fora da curva, né? Geralmente a gente deixa, né? Eu deixo pra fazer um pós-jogo logo depois do fim da rodada e tal. E eventualmente lá no fim da rodada também, no resumão da rodada, eu vou falar desse jogo. Mas eu acho que esse jogo, pelo que ele foi, ele merece um recorte especial, um pós-jogo só dele. E foi uma grande apresentação do Vasco, cara. Uma apresentação muito ruim do São Paulo, mas uma grande apresentação do Vasco. Um Vasco totalmente machucado, né? Totalmente em litígio com a torcida, né? O Rafael Paiva, que foi o técnico que deu a última vitória pro Vasco antes da chegada do Álvaro Pacheco, pegou o time de novo, né? E a tendência é que o Ramon Dias volte ao Vasco, mas eu acho que vão sentar e tentar conversar sobre qual o próximo passo depois dessa vitória. Porque, cara, eu acho que essa vitória ela não foi um tropeço, um acidente do acaso com relação ao Vasco. Eu acho que o time do Vasco tem muitas limitações, sim. Eu acho que o time do Vasco é mal montado, também acho, mas eu acho que tem da onde tirar. E esse jogo de hoje do Vasco, o que o Rafael Paiva fez com o time, é uma resposta, né? Por quê? Ele finalmente mete o João Vitor de titular, na ausência do Léo. O João Vitor vai jogar de quarto zagueiro. Ele coloca o Guilherme Estrela, que, apesar, perdão do trocadilho, teve estrela, mas 3 toques na bola, eu tava assistindo e falei, esse moleque é diferente, esse moleque tem alguma coisa diferente. É o jeito de bater na bola, é a consciência, é o jeito que olha pro jogo, sabe? Diferente mesmo. Mas, antes de destrinchar o jogo como um todo, participa da rifa da gente, cara. Quero fazer o sorteio no dia 6 de julho, cai num sábado, tá? Para manter o sorteio no dia 6, a gente tem que vender pelo menos 30 mil em números, né? Até agora a gente vendeu, vou até olhar agora aqui, ó. Vendemos R$ 2.800, então a gente precisa vender 30 mil de tickets para poder manter o sorteio e pagar a premiação, porque o prêmio custa 41 mil, então a gente mantém isso, tá? Então, por favor, se você for comprar lá no final, já pode comprar a partir de agora, não tem problema nenhum para bater o prêmio, senão a gente tem que adiar, tá bom? R$ 1,99 por número, o link tá aqui na descrição, tá? Futirinhas.net, você pode escolher direto no site também, mas o link direto para o site está aqui na descrição do vídeo. R$ 1,99 por número, o prêmio é de R$ 11.000 para o prêmio principal, ou um iPhone 15 Pro Max, ou um PC Gamer completo. Você que escolhe o prêmio que você quiser, tá bom? Além disso, para os top 3 compradores de mais números, o primeiro também leva 11 mil, o segundo 10 mil e o terceiro R$ 9.000, tá bom? Participe, que é uma premiação muito legal. Acho que é a segunda melhor premiação que a gente já fez aqui nas rifas do canal. E, gente, só pra explicando e justificando, as rifas viraram nosso patrocinador. A gente tá sem patrocínio, a gente é AdSense e a rifa, cara, que mantém a nossa estrutura, a nossa vida e etc, o canal em si, tá? Então virou nosso patrocínio master. Assim que entrar um patrocínio melhor e etc, a gente tira as rifas e fica com patrocínio, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar dessa goleada do Vasco, né? Só passar nos resultados da rodada. O Criciúma venceu o Botafogo por 2x1. Um belo jogo do Criciúma, tá? É uma boa vitória. O Criciúma foi melhor que o Botafogo, sim, jogou melhor e venceu com mérito. Grêmio e Inter, o jogo foi bem fraco, mas o Inter mereceu vencer. O Inter criou um pouco mais, mas teve poucos chutes. Que faltou muito. O segundo tempo foi melhor do que o primeiro, mas nada de espetacular, foi mais tenso que o primeiro. Mas num gol contra, o Inter conseguiu a vitória e o Cuiabá empatou em 0x0
com o Atlético Goianiense na Arena Pantanal. E tivemos esse maravilhoso Vasco 4, São Paulo 1 em São Januário. O São Paulo que começou melhor, começou criando chances, mais rápido, mais envolvente, indo para cima do Vasco. Parecia, de primeiro momento, parecia que o São Paulo ia dominar completamente o jogo. O São Paulo que foi bem desfalcado, né, principalmente o banco de reserva, tá sem o Alisson entre os titulares, né, sem o Pablo Maia. O Nestor machucou, também saiu, né, saiu durante o jogo. Então assim, o São Paulo foi bem mexido, principalmente no meio de campo, sentiu muito falta do Alisson como dos meias, né, ali para ajudar na construção de jogo também. O Lucas ficou extremamente perdido no jogo, foi encaixotado pela marcação do Vasco. Matheus Cocão fez uma partidaça, eu vou entrar nesse mérito, mas o São Paulo foi bem mexido e eu acho que o Zubeldia, apesar de ter começado muito bem, ele vem errando nos últimos jogos. Eu acho que ele podia ter olhado aí, dado os problemas que ele teve, né? E o São Paulo teve que ir com o Luiz Gustavo os 90 minutos, e o Luiz Gustavo tem quase 37 anos. É bem complicado, tá? Apesar de ser um grande jogador. E não pegar ninguém da base para ser volante ali, meu, só para encher o banco, porque na necessidade você pode, né, ir atrás de algum jogador. Quando machucou o Nestor, meu irmão, ferrou totalmente, né? Então, assim, eu acho que considero falha do treinador. E por que eu tô falando disso? Por quê? Porque o Paiva, ele olhou para a base do Vasco. Ele pegou o Guilherme Estrela e alçou aos titulares do time. Na estreia do cara como profissional, mano. Meteu ele com 19 anos de idade e justificou muito, né? Assim, afobado, obviamente, né? Nervoso, mas com sede de jogo. Isso é muito bom de ver, cara. Não é assim. Eu gosto de ver no meu time, obviamente, mas eu gosto de ver nos outros times também alguém que desponta, um moleque diferente. E o Guilherme Estrela parece diferente mesmo. Pode ser que o futuro não lhe reserve a melhor carreira possível. Pode. Mas pode reservar também. Porque o jeito dele trabalhar a bola, o jeito dele distribuir os passes, né? A visão de jogo, a força de vontade nesse jogo também. A gente tá falando assim de um cara que jogou 65 minutos, obviamente. É um primeiro jogo como profissional. Pode ser tudo uma grande enganação no futuro, mas parece diferente, né? Para quem acompanha a base do Vasco, eu acho que vai poder falar um pouco melhor. Eu não vi muitos jogos eu não vi os jogos do Vasco na Copinha, não vou falar, pô, o Estrela jogou muito na Copinha, eu não vi, tá? Mas quem acompanha a base do clube vai poder me falar melhor e os comentários estão aí para isso. Mas o moleque tem um toque diferenciado mesmo, tá? Enfim, o São Paulo abriu o placar num golaço de cabeça do André Silva, né, num cruzamento. Ele consegue cabecear, a bola vai justamente no único lugar do gol que o Léo Jardim não consegue alcançar. Ela vai exatamente na forquilha, cara, no ângulo, no V ali, bicho. A bola entra aqui, ó, e faz um belo gol o São Paulo. O São Paulo que dominava o jogo completamente e parecia que na hora que saiu o gol do São Paulo, eu tô assistindo e falei, pronto, já era. Acabou pro Vasco, velho. O Vasco não vai conseguir ter força para nada. Daqui a pouco o São Paulo faz 2, 3 aí, acaba com o Vasco, a crise aumenta, a situação fica alarmante, né? E assim, tudo que envolve o Vasco nesse jogo, a torcida, a torcida organizada, ela em protesto, ela não entra no jogo, né? Ela fica protestando do lado de fora, ela não entra no estádio. Tinha 5 mil pessoas presentes em São Januário, que é muito fora da curva pro que a torcida do Vasco vem fazendo nos últimos anos, né? Então, assim, foi um protesto bem grandioso por parte da não presença de muitos torcedores, né? Tanto que a parte que cabia o São Paulo estava cheia e São Januário completamente vazio, né? Se eu não me engano, cabem 25 mil pessoas ali em São Januário, completamente vazio, você dá para ouvir torcedores, porque afinal tinham 5 mil presentes, mas já começavam os problemas. Obviamente, começa a rolar a bola, o Maicon erra um passe, o primeiro lance do Vasco é o Maicon errando o passe. A torcida, meu irmão, né, a que está presente ali, vai o tempo inteiro. O Maicon sendo vaiado o tempo inteiro, tá? Desde o aquecimento, era um absurdo, assim. Não que eu não ache justificável, eu acho, tá? Jogador recebe um salário muito alto, ele tem que conviver nesse clima de cobrança extrema, porque afinal ele tá ali recebendo um grande salário, ele representa uma grande instituição e a torcida tem todo o direito de protestar, porque ninguém agrediu ninguém, tá pegando no pé do jogador. E qualquer toque na bola, a bola passava na frente da aura do Maicon, ele era vaiado. E eu sei bem o que eu tô falando, porque, né, afinal de jogar no meu time. Mas enfim. E aí o São Paulo faz 1-0, dominando o jogo, e o São Paulo desacelera completamente o jogo, cara. O São Paulo desacelera completamente o jogo,
para de atacar, né? E o Vasco começa a gostar do jogo. Pouco a pouco, vai gostando do jogo, né? Vai indo para cima, vai tentando criar umas chances, vai tentando fazer alguma coisa, e o Vasco começa a encaixar um ataque, né? Tudo depois dos 30 minutos. Então, até 30 minutos só dava São Paulo. O Vasco espaçado, frágil, né? Dando chances, acertando, errando os passes, e enfim, né? E o São Paulo, ele teve o controle do jogo até os 30 minutos, mas ele faz o gol aos 10 e depois ele desacelera totalmente, né? Ele começa a cozinhar o jogo, cozinhar o galo, né? E isso vem sendo uma crítica do torcedor de São Paulo, que o São Paulo faz um gol e depois ele desacelera totalmente o seu jeito de jogar. Mas o que acontece? O Vasco empata o jogo num gol contra, numa bela jogada pelo lado direito, né? A bela jogada que sai do lado direito com o Adson e o Paulo Henrique. O Adson faz uma boa jogada, toca o Paulo Henrique, passa em profundidade. O Paulo Henrique dá um excelente passe pro Adson. O Adson consegue desviar a bola, o Verratti briga ali pelo meio, o Igor Vinícius tenta afastar, a bola bate no Alan Franco e o Vasco empata o jogo. E assim, por mais que tenha sido um gol no Bumba Meu Boi, foi uma boa jogada do Vasco, tá? É que acabou numa atrapalhada da defesa do São Paulo, o empate acontecendo. Só que aí o Vasco faz o segundo gol. Cara, e o segundo gol do Vasco é um erro também ali do Igor Vinícius pelo lado direito, mas o Guilherme Estrela recebe a bola e com toda a tranquilidade do mundo, e não é só pelo gol. Antes assim, até na parte ruim do Vasco ali, ele parecia um dos mais conscientes, ele e o Verratti, né? Ele cata a bola, ele vai com uma tranquilidade para cima da defesa, porque eu falei, bom, na hora que ele recebe de frente para a área, eu falei, vai chutar, vai tentar finalizar, etc. Passa pela defesa e, cara, parece um bailarino, cara. Ele passa mó tranquilo e bate e faz um lindo gol, né? O gol da virada do Vasco. E, cara, o Vasco vai pro intervalo com uma força mental totalmente diferente. E aí vem uma coisa também que me chamou a atenção. O Verratti, que é o capitão nesse jogo, e eu acho que ele tinha que ser o capitão do Vasco totalmente, porque ele tem perfil de capitão, né? Ele tem perfil de liderança. Tanto é que ele proíbe os jogadores do Vasco de darem entrevista e tinham separado justamente o Estrela para fazer essa entrevista, né? E também o Paulo Henrique, se eu não me engano, ou o David, ou o Adson, eu não lembro quem era o segundo, acho que era o Paulo Henrique. E o Verratti proíbe os jogadores de darem entrevista, focados totalmente visando o segundo tempo, né? Em contrapartida, o Caleri vai lá dar entrevista, fala que o São Paulo dormiu no jogo, que devia ter forçado mais, que desacelerou e que queria virar, e o São Paulo tinha força e condições para virar, porque realmente é um time melhor. E volta pro segundo tempo, o Caleri é substituído, né? O Zubeldia tinha o Caleri. E você vê o Caleri no banco putaço, ele tá revoltado de ter sido substituído, né? Enfim, né, ele tirou o Caleri, botou o Wellington Rato, deixou o André de referência, desfez a dupla de ataque e foi para 3 atacantes, né, com o Wellington Rato. Assim, o Wellington Rato não terceiro atacante, fazendo um meia direita ali, o Lucas centralizado, mas o Lucas totalmente perdido no jogo, assim, o Lucas geralmente é um cara que bota a bola abaixo do braço e vai para cima. No segundo tempo sumiu mais do que no primeiro tempo. E o Vasco começa a criar chances. O Vasco começa a gostar do segundo tempo. E até o meio do segundo tempo é um jogo totalmente amarrado pelo Vasco. O Vasco faz catimba, né? Enrola lance, a bola some. Isso aí eu sou totalmente contra, tá? A bola some dos gandulas, né? Aquela coisa toda que não precisa ser feito, mas dado a realidade atual, é uma vitória, meu irmão. Né? Eles vão usar todas as armas possíveis. E aí vai o Rafael Paiva lança outro menino, né? Ele tira o Piton e bota o Leandrinho, que é mais um da base. E, cara, o moleque faz um golaço, cara. A primeira participação dele, né? Que já tá já tá perto dos acréscimos, né? No finalzinho. Na primeira participação dele, ele chega na linha de fundo, o Verratti abre para receber, o Leandrinho encara e dá uma pichotada e faz um golaço, fazendo o terceiro gol do Vasco, cara. Não, acho que não. O quarto gol do Vasco é nos acréscimos, né? O gol do Leandrinho, se eu não me engano, é por volta de 30 do segundo tempo. 35, alguma coisa assim. Enfim, faz um belíssimo gol. Faz o 3-1 pro Vasco e a torcida, meu irmão. Aí a Michael é aplaudido, qualquer lance que ele tira é festa, a torcida começa a gritar olé. Mano, o que eu falo, não é, o torcedor não é hipócrita, ele só quer se divertir com o time dele, cara. Ele só quer ver uma boa apresentação, ele só quer ver desempenho, ele quer ver isso, cara. Então, assim, quando o time entrega desempenho, obviamente o torcedor que estava vaiando vai mudar o comportamento e vai passar a aplaudir.
Porque é isso que ele quer ver, sabe? Até em derrotas, até em algumas derrotas, você vê empenho do time. Em outros momentos você não vê, você vê jogador batendo cabeça, jogador correndo pouco, você vê jogador desligado de jogo. E não foi isso que a gente viu, né? A gente viu um Vasco muito concentrado no jogo, muito entregue e justamente com a molecada, né? O Matheus Cocão, o próprio Leandrinho que entrou no segundo tempo, o Guilherme Estrela que fez uma excelente participação, sabe? O JP entrou muito bem, prendendo a bola, distribuindo passes, né? Então, assim, é uma base que conhece o clube, que entende o clube, e o presidente do Vasco hoje era da base do Vasco. Acho que ninguém mais do que ele vai entender. O técnico que estava no banco hoje é da base do Vasco, então assim, ele vai entender. Eu acho que o que o Rafael Paiva mostrou hoje é uma alternativa. E às vezes, cara, e aí eu falo de clubes em geral, serve até para o próprio São Paulo, para o Zubeldia, é você olhar para dentro do clube. E o Eric Faria falou uma frase muito feliz durante a transmissão, né? Às vezes a resposta tá mais perto do que você imagina. Porque o que acontece? O time tá precisando de reforços, obviamente, né? E eu não tô falando que a resposta sempre é a base. Mas se o time tá precisando de reforços, aí começa, vamos ver quem, não sei, vai trazer quem, e tal, vamos gastar com você aqui. Só que às vezes você tem ali, você tá formando jogadores. É assim, é o beabá do futebol. Você tá formando esses atletas. Você tá sempre formando. Você tem sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11. Né? O sub-11 joga no futsal. Então você tem toda a base. Você tá criando, desde criança, um atleta para ele te servir no profissional. Então eu acho, pode ser utopia da minha parte, quando você tem uma necessidade dentro do seu time, o primeiro lugar que você tem que olhar é para a base. Sei lá, tô sem um ponto esquerda, né? Meu ponto esquerda titular machucou. Vai entrar o reserva. E agora? Vamos contratar. Vou ficar 6 meses sem o ponto esquerda. Vamos contratar no mercado pra você trazer um ponto esquerda. Vamos olhar pra base. O que que tem ali, né? Esse cara tem condições de chegar ali e ter minutagem? Ele tá bem fisicamente? Ele tá bem mentalmente? Vamos olhar pra dentro do clube. Ah, não tá. Ah, então vamos procurar alguém fora. Ah, não, esse menino aqui é bom. Olha só, ele tem o né? A parte física dele é assim, ele tá se destacando assim, ele faz isso, vai encaixar com o sistema de jogo do treinador do principal. Serve. Então vamos trazer aqui e testar. Porque assim, o máximo que vai acontecer, não deu certo esse menino aqui. Agora a gente vai atrás de um reforço, né? De algum cara fora. Porque, sabe, para mim é o trivial. E a gente só vê o caminho inverso. Você vê os times desesperados no mercado, atrás de jogadores de todas as posições possíveis, e eles não olham mais para base. É um ou outro. E aí você vê o Palmeiras com o Abel usando base, e hoje, né? Pode ser só um acaso do destino, pode ser. Eu não acho que seja, porque afinal era o treinador deles ali, né? O Rafael Paiva treinava esses meninos na base do Vasco. Ele olhou para a base e falou: bom, esse cara aqui tem. Ele joga numa posição que a gente tá carente, que é o meia de criação. Ele tem um excelente passe, ele tem visão de jogo, e o menino ainda foi coroado com um golaço. Sabe? Eu acho que as respostas, muitas vezes, como o Eric Faria falou durante a transmissão, elas realmente estão no quintal de casa. E você só olha para fora, né? Você quer ampliar aquela visão, fica estudando o mercado, nem sempre estudando, né? Espera um empresário indicar alguém e tal. Aí você traz um cara que é perna de pau, né? O cara comum. E você vem aquele, sei lá, vou dar só um exemplo, não estou nem dizendo que é o caso, mas assim, o Vasco foi atrás do Praxedes. O Praxedes sabe que é esse futebol médio, sabe? Eu já gostei mais dele, mas enfim. Você sabe que ele tem esse futebol médio. Aí você tem esse menino aí, o Guilherme Estrela, tá? Só tô comparando, não tô dizendo nem a mesma época. Só estou imaginando, tá? Digamos que aqui é o Villarreal da Espanha. O Guilherme Estrela é da base do Villarreal, né? E aí você tem aqui, você pô, vai mais pro mercado, precisa de um meia, precisa de um meia, precisa de um meia. Tem o Guilherme Estrela se destacando na base, mas eu primeiro vou no mercado. Aí você traz o Praxedes pro Villarreal. E o Praxedes é um jogador nota 5. Pois você tem um moleque que é 7,5, 8 ali na base. E você vai olhar para o mercado primeiro antes de olhar para a base. Sendo que você subir da base, ele tem um salário básico, né? E aí, com os destaque, ele vai ter um acréscimo salarial que não vai chegar perto do investimento que você vai ter que fazer para trazer um Praxedes da vida. E você vai botar uma multa e etc. Ele vai te dar o retorno técnico e financeiro com o tempo. O Praxedes, não. Você vai ter que contratar o cara, você vai pagar uma multa rescisória, né? Vai negociar, pagar uma quebra de contrato, e você vai, sei lá, gastar 5 milhões de reais para trazer o cara, e você vai dar um salário de 300 pau, o moleque ganha 20 conto, né? 10, 15 conto na base,
vai ganhar, vai fazer os primeiros jogos ali, se destacar, o salário dele vai para 100 conto, você não tem que pagar transferência, você não tem que pagar nada. Ah, não é melhor você olhar para sua base primeiro do que você sair buscando no mercado desesperado? Né? Isso vai para qualquer clube, cara. Sabe? É importante você olhar para o que você forma, ou você não confia no seu trabalho ali. Então, eu acho que acaba sendo uma resposta. Até para o Vasco olhar para dentro do próprio clube e procurar alternativas para o elenco. Sabe? E não tô dizendo que esses meninos vão salvar o Vasco, vão fazer o Vasco ir pro G4. Não, mas são alternativas. Às vezes você vai estar com o Payet jogando, o Coutinho muito provavelmente vai vir e tal. Você vai ter esse menino ali sempre disponível. Pô, o Payet tá machucado. Aí o Paiva foi lá buscar uma alternativa. Será que se o Payet tivesse no jogo hoje, ele teria, não estou falando tecnicamente, mas a mesma disposição do Guilherme Estrela? Será que ele teria? Será que o Payet estaria nos mesmos momentos do Estrela ali? Sabe? Então, eu acho que é ideal você ter uma mescla no time profissional de jogadores formados no seu clube, sabe? Uma mescla interessante. Não é um tipo, olha, eu tenho um time com 25 atletas de fora e 4 da base. Não, é uma mescla mesmo, sabe? Metade, metade, né? Um terço pelo menos de atletas formados na base para que eles tenham minutagem, para que eles estejam jogando, para que eles estejam sempre ali, treinando com os profissionais, entrando em vários jogos, para que eles se formem profissionalmente, para que eles possam entregar para o seu clube tecnicamente e depois futuramente financeiramente também, sabe? Então, achei muito legal, cara, esse destaque para essa molecada. Eu sempre gosto disso, eu gosto de ver uma novidade, eu gosto de ver um moleque que chama atenção, de um moleque diferente. E de novo, o Guilherme Estrela pode não ser um craque no futuro, mas quando ele deu os primeiros toques na bola, eu falei, ele é diferente, ele tem alguma coisa diferente esse moleque. E o jogo acabou provando que ele era mesmo. Agora vamos ver se ele vai ter consistência e agora que ele vai ser visado, né? Pô, esse moleque aí é bom, vamos marcar ele mais firme e tal. Então, assim, um jogador muito jovem, e pode usar o exemplo do Hendrick, ele aparece, pô, ninguém conhece o cara. Aí ele começa a fazer jogadas e tal, ninguém consegue marcar, porque ele é novidade. Depois o povo aprende a marcar, porque ele vira uma referência. Depois o cara tem que se reinventar. E aí que o jogador diferente aparece, porque ele vai se reinventando conforme ele vai sendo encaixotado pelas marcações. Mas enfim, né? É só uma utopia que eu fico pensando aqui. Eu vou longe na ideia, mas eu acho que eu passei a ideia principal, né? A vitória do Vasco foi excelente, é uma grande resposta. O Vasco sai da zona de rebaixamento nesse momento, né? Joga o Atlético Goianiense para o Z4, ainda vai ter jogo do Vitória, Vitória enfrenta o Bragantino nesse domingo, mas ele não pode, o Vasco não será ultrapassado a não ser que o Corinthians vença o Atlético Paranaense em Curitiba, tá? Pro Vasco voltar. Não, o Vasco não volta nem pra zona de rebaixamento, né? A não ser que Vitória e Corinthians vençam fora de casa, o Vasco não volta pra zona de rebaixamento nessa rodada. Mas enfim, são 11 jogos ainda, tem muita estrada pela frente, é alguma coisa, mas eu gostei muito do desempenho, eu gostei muito do jeito que o time se portou em campo. E, sendo justo, quando o Flamengo meteu 6x1 no Vasco, eu vim aqui, fiz um pós-jogo. Eu acho que não seria nada mais justo do que eu vir aqui numa grande vitória do Vasco, ou se fosse uma grande goleada contra também, eu faria, porque é um jogo fora da curva e fazer esse pós-jogo. Então, excelente vitória do Vasco, e eu acho que tem um caminho, né? Será que vale a pena trazer o Ramon Dias de volta? Talvez não é melhor investir no Paiva para que ele mescle, faça essa mescla de jogadores mais velhos com esses meninos da base, né? O Leandrinho entrando na lateral esquerda ali pode ser uma alternativa para o Piton. Você precisa ter o Vitor Luiz, entendeu? É bom você ter essas alternativas, né? Talvez tenha um zagueiro ali que possa ajudar. Não sei, cara. É procurar. Eu não sou especialista em base de Vasco. Eu conheço a base do Santos, que é a base do meu time, né? E a do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians eu conheço um pouco. Mas às vezes tem respostas ali que você pode trazer e mesclar com esse elenco que é bem mais velho e tem jogadores ali que ganham um salário exorbitante e não dão resposta. Talvez esses meninos consigam dar uma resposta numa mescla com esse time. Mas eu quero te ouvir, quero saber sua opinião, o que você achou desse jogo, São Paulino, Vascaíno, ou só que parou e assistiu, como eu. Diz aí nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Participa da rifa lá, futirinhas.net. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!